ar. Sejam bem-vindos ao Pátria Amada Criminal. Bem-vindes. Como vocês estão? Vocês estão bem? Como vocês estão Tudo nesse bem? domingo? Tudo Ressaca? Sem bem com ressaca? você? Nos conte aí na live ou nos comentários como vocês estão. Vocês estão cozinhando? Vocês estão de ressaca? Vocês estão deitados ainda? É domingo, não tem Todas as problema. alternativas, normalmente é todas as alternativas, porque Sim. agora que a gente é tudo velha, a gente fica de ressaca, mas a gente tem que levantar, tem que cozinhar, tem que lavar roupa. Tá estudando? Tem muita gente que escuta a gente ou assiste a gente estudando. Eu vejo muito. Nossos ouvintes são muito inteligentes, muito esforçados. Multitasker, porque eu não consigo, gente, eu consigo ouvir podcast e trabalhar, fazer coisas assim, manuais, sabe? Faxina, ou meu trabalho, porque meu trabalho não é um trabalho intelectual, eu trabalho em fábrica. Agora, gente, como é que as pessoas conseguem estudar e ouvir as nossas baboseiras? E é umas coisas complexas. Eu vejo, assim, os trechinhos, né, as telas, eu fico, gente. O pessoal trabalha no computador lá e ouvindo eu falar o plural todo errado. Como é que não manda os e-mails tudo errado pro povo? Ai, gente. Gente, muito obrigada, agradecemos. Gostamos muito de ser companhia de vocês nesses momentos também. Amamos. E já que estamos no Halloween e falando de ouvintes, Uh, hoje eu vou contar uma história que foi trazida pra gente por uma ouvinte, pela Fabi Rodrigues. uhum. A Fabi me pediu pra fazer esse roteiro, eu falei que tudo bem, ótimo, claro, por favor, mande. Ela mandou e eu adaptei algumas coisas no roteiro, tanto pra ajustar o nosso tom, quanto eu acrescentei algumas informações que eu achei bacanas, tanto pra dar um contexto, quanto pra deixar mais trevozinho, porque é Halloween. Hum. Então, Fabi, muito obrigada por ter mandado. Eu espero que você goste de como trabalhamos o seu roteiro. Ah, muito obrigada, porque a gente tá as duas cansadas, então foi uma Sim, mão na roda ter uma ajuda no roteiro, viu? sim, é sempre bom. Esperamos ter feito jus ao que você. A forma como você queria que a história fosse contada, tá? Hum, Depois conta pra gente, a não ser que você tenha odiado muito. Aí a gente não vai ficar conte. triste, aí não conta. Aí mente pra gente. Não, tô brincando. Como sempre. Aceitamos críticas? Não, apenas Pix. Mas vamos lá, gente. Essa história é uma história brasileira que. Vamos lá, vamos ver o que vocês acham dessa história. Essa é uma história real que tem um quesinho sobrenatural e que já virou praticamente uma lenda urbana, que é a história da Maria Degolada. Eu ouço falar dessa Maria Degolada a vida inteira e eu nunca me dei o trabalho de saber quem ela era. É que você morou Então, no Sul, eu nunca morei, então eu não conhecia essa história. eu já ouvi muito essa Maria Degolada, mas eu nunca fui procurar. Eu só Hum. nunca gostei do destino dela. Por que que ela foi degolada? Vamos falar sobre isso. Hum, Gente, como sempre, todas as fontes estão aqui na descrição do episódio. Como a Fabi sabia disso, ela mandou as fontes também. Muito obrigada, muito Fabi. bom. E vamos para a história, gente. A nossa história, ela se passa no século XIX, em Porto Alegre, mais precisamente em 1899. Hum, Mas antes de falar da tragédia, a gente vai falar um pouquinho da protagonista, que é a Maria Francelina Trenes, hum. que acabou entrando para a história, né, brasileira com esse nome infeliz de Maria Degolada. Quem era Maria? Ela era uma imigrante alemã, nascida em 1878, que Hum. se estabeleceu com a família em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na época, gente, Porto Alegre era uma cidade considerada pacata, com 70 mil habitantes. Continua sendo. Não, Mas não não tem sei, bem não mais sei. gente, né? Na minha época continuava. Aí eu não sei, quando, tipo, por exemplo, Porto Alegre tem uma grande Porto Alegre. Quando a cidade tem uma versão Ah, grande, é uma versão verdade. central, Tem a é porque grande ela, Porto Alegre. é porque ela já virou, tipo, uma É, cidade é grande, verdade. assim. Já juntou com as Mas é uma outras. cidade tranquila, uma cidade limpa, uma cidade gostosa. Porto Eu nunca Alegre é muito fui. gostosa. Bom, bom saber. Mas não foi tão gostosa pra Maria Degolada. Não. Mas, gente, só pra dar um contexto bem breve, assim, em 1878, a Alemanha tinha acabado de passar pelas chamadas Guerras de Unificação, que Hum, foram vários conflitos responsáveis por agrupar o território que hoje a gente conhece como, né, a Alemanha. hum, Esse processo foi conduzido pela Prússia, que era o reino mais industrializado da região, que sob a liderança do Guilherme I e do Otto von Bismarck, que todo mundo deve ter estudado na escola, o Otto von Bismarck com seu grande bigode, hum, promoveu uma série de guerras para estabelecer a configuração política e territorial alemã. Por que eu hum, falei tudo isso? Porque, em consequência desses conflitos, diversas famílias dos territórios afetados pela guerra migraram para o Brasil, principalmente para São Paulo e para o Sul,
pra Argentina, pro Chile, pro Uruguai e pra outros países americanos. Ah, então não foi só depois da Segunda Guerra Mundial Não, que eles vieram. não, depois, as grandes guerras, que eles chamam a Primeira e a Segunda Uhum. Guerra, foram a segunda e a terceira levas. Hum. Então, tinha muita gente, tinha uma comunidade alemã bem grande no sul do país já nessa época. Eu tenho uma dúvida. Se você é do Sul, você pode me responder. É uma dúvida que eu sempre tive desde esse momento. É, a pessoa que, tipo, os familiares que vieram do Sul, lá, o pessoal da Alemanha, que veio do Sul depois da Segunda Guerra, eles foram bem recebidos pelos alemães que estavam lá da primeira e segunda leva, ou os da primeira e segunda leva olharam pra eles e ficaram assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Porque, assim, eu não sei porque eu nunca morei no sul, tá? Mas e a minha família veio, tipo, depois. Hum, Mas eu tenho uma teoria. Eu acho que, assim, porque as famílias eram bem grandes naquela época, né? Eu acho que, tipo, de 1870 e pouco para 1914, tipo, pensando na Primeira Guerra, não é tanto tempo. não. Eu acho que eles mudaram, tipo, eu tenho um primo que me escreveu não sei quando, falando que é muito legal. E, tipo, eu acho que ia meio que assim, sabe? Você ia onde você tinha uma família, mesmo que Uhum, distante, e como a sua família meio que te recebia, você era meio que aceita. Eu acho que o critério pra ir era meio esse. Se você uhum, tinha algum parente que já tinha ido pra onde tinha dado certo ou não. hum. Pode A ser. não ser que você fosse um criminoso de guerra, aí você ia pra onde ninguém te conhecia mesmo. É, porque eu fiquei pensando mesmo no pessoal que veio da Segunda Guerra fugido, né? É. E daí é o pessoal que tava lá da primeira e da segunda leva, que já estavam lá com a sua casinha, com a sua família, todo mundo feliz, todo mundo de bem. Daí vem o pessoal lá Aí que veio o veio se Mengele. esconder. Daí O veio Dr. o Mengele chega pessoal lá, que tipo, perdeu a Segunda Guerra. é. Se os alemães que estavam no sul chegaram assim, o que você tá fazendo aqui, amado? Tipo, Eu não você sei, vai mas, queimar o gente, filme aqui do pessoal. O nos contem, o que vocês acham? Eu realmente não que sei, porque. aconteceu? Conta pra É. gente. E por que eu contei tudo isso também, gente? Porque, assim, a gente não sabe muito sobre a história da Maria, mas um ponto focal da história é que, assim, alguns dizem que ela era uma profissional do sexo. Hum, Outros dizem que ela era apenas uma moça considerada namoradeira. E hum, aí, por que que eu trouxe todo o contexto? Porque eu acho que vale reforçar que a Alemanha do século XIX já era muito mais liberal em termos de sexo e relacionamento do que o Brasil. De hum. maneira que, assim, eu não acho difícil que seja só mais um caso de uma mulher com uma criação mais progressista e liberal sendo crucificada pelo patriarcado militarizado e ruralista. E Hum. eu sei que, ó, 8 minutos de vídeo e eu já militei. E é isso. Por que que eu falei tudo isso também? Por que que eu Mas já é porque militei? acontece o tempo todo, Sim, então não é uma coisa que a gente tirou, tipo, entendeu? é, Foi uma coisa que acontece muito, e que em várias histórias que a gente já contou aqui, aconteceu dessa forma, então a gente sim. tem baseamento pra desconfiar. Então, por isso que eu acho que, na verdade, ela era só uma menina que veio com uma criação mais progressista, estava agindo da forma como ela agia Hum, onde ela estava. ela era só uma pátria mother. Exatamente. Hum, E, bom, pois bem, quando tudo isso acontece, a Maria tem 21 anos e um dos namorados dela é o Bruno Soares Bicudo, de 29, que é soldado do 1º Regimento da Cavalaria da Brigada Militar Gaúcha. o Por isso que eu soldado falei que bicudo. é. Oi? O soldado O soldado bicudo. bicudo. Ele era natural de Uruguaiana, solteiro e analfabeto, conhecido como Brum. Hum, Ele não era o soldado bicudo, o apelido dele era Brum. hum, Enfim. brumbicudo. Brum bicudo, é. De acordo com os registros públicos do Rio Grande do Sul, no dia 12 de novembro de 1899, a Maria, o Brum e 3 amigos do Brum, que são o Felisbino Antero de Medina, Francisco Alves Nunes e Manuel Antônio Vargas, e as respectivas esposas, decidiram fazer um piquenique no Morro do Hospício. Tudo pra dar errado, né? Começou. Tem um amigo que chama Felisbino e tem o Morro do Hospício. Então, assim. Será que o Bino do Carga Pesada, o nome dele é Felisbino? Pode ser. Felisbino é um nome popular, aparentemente. O que foi? Os questionamentos que saem nesse Eu não sei, podcast. não foi Será do que o nada. Bino... Isso não tava no roteiro, eu pensei nisso nesse momento.
Antes, acabei de pensar e Não, eu soltei. gostei. Mas, enfim. Bom, gente, eu quero reforçar, né, que eu tô lendo os registros públicos do Rio Grande do Sul e eles não acharam relevante dar os nomes das esposas. É só o nome dos homens e suas respectivas esposas. A gente não sabe o nome dessas mulheres. Tipo, elas não são relevantes. Eu até bati no microfone aí, mas elas não são relevantes pra história, aparentemente. Muito embora elas tenham estado lá e testemunhado tudo, tá? Mas a opinião delas não importa. Mais um indício do que era a sociedade gaúcha daquela época. Bom, mas seguimos, né? O grupo fez um churrasco e por volta das 3 da tarde, o Brum, que é o embuste vilão da história, quis levar a Maria Francelina pra um canto ali do morro. E ao que tudo indicava, ele queria namorar, a.k.a. ele quis arrastar a menina pra transar no meio do mato, o que eu já acho muito esquisito. Você tá lá num piquenique com seus amigos, todo mundo de casal, sabe? Tipo, 4 casais, e aí você arrasta a menina pra transar no meio do mato? Eu acho deselegante também, né? Eu acho deselegante. E aí, a Maria, obviamente... Seria deselegante pros nossos padrões 2023, imagina pra aquela época. Sim. Tipo, vocês estão lá fazendo um churrasco, passando uma picanha, aí o seu brother vai lá e arrasta a mina. A menos que essa seja uma tradição gaúcha. Gaúchos, vocês fazem isso? Esse é o piquenique de vocês? Esse é o rolê que vocês fazem? Eu realmente não sei. Eu achei bizarro. E é a minha cara ser a pessoa que tem medo de ter acontecido alguma coisa e lá ver se tá tudo bem e pegar os dois de calça riada fazendo sabe-se lá o quê. Falar, ô! Ou pior ainda, mandar o meu marido ir procurar o que aconteceu, aí ele volta mais vermelho que o pimentão e fala, era melhor não ter ido, Gatinha, sabe? eu não tô aguentando. Exatamente. Pois bem, ele queria levá-la pro meio do mato, e ela, muito afrontosa que era, não só se recusou e ficou ofendida, como disse, inclusive, eu preciso ir embora porque eu já tenho outro compromisso. Eu vou pernoitar com outro homem. Basicamente, né? Pernoitar. A Fabi, inclusive, colocou no roteiro. Queen, né? Dizer na cara dele. Mas, infelizmente, lhe custou a vida esse comentário. Nossa. Pois é. De acordo com a versão do Francisco Alves Nunes, que é um dos amigos do Brum e testemunha do processo, eu vou ler exatamente o que tá nos autos e depois eu vou traduzir, porque até o linguajar da época é meio esquisito. Demorou um pouco, tive que ler algumas vezes. A vítima entendeu dirigir chufas, que é gracejos, ao denunciado, que era seu Amásio, que seria um amante, dizendo-lhe que tinha outro com quem pernoitar, suscitando-se por isso uma discussão entre ambos, a qual, tornando-se calorosa, deu lugar a que o depoente e seus companheiros intervissem, chegando mesmo a vítima a lançar mão de um porrete e de um pedaço de ferro para com ele agredir o denunciado, que, julgando a contenta terminada, trataram os companheiros de tomar café, ficando o denunciado e a vítima a sós, um pouco retirado deles, que pronto o café voltando... o depoente a chamar o denunciado... que pronto o café, voltando o depoente a chamar o denunciado para bebê-lo, notou que havia assassinado a vítima, usando uma faca, pelo que o depoente e, com os demais companheiros, promoveram a prisão do denunciado. Não dá pra entender direito, né? Eu não entendi nada que você falou. Basicamente... Eu tô igual a menina da Fazenda falando com a Sherazade. Eu tô assim, não tô entendendo nada que ela tá falando. Aí eu respondo, né? Tá bom, então. Basicamente, gente, a Maria falou... Ele falou, Maria, vamos transar no mato. A Maria disse, não, inclusive já quero ir embora porque eu tenho um date com outro boy. Pois é. O Bruno ficou puto, começou uma treta, ele bateu nela, ela conseguiu um porrete e um pedaço de ferro pra bater nele de volta. A galera que tava lá do churrasco viu a treta, separou, os dois se acalmaram, eles pensaram, ok, tá tudo bem. Aí todo mundo foi tomar um cafezinho. Porque assim, eu acho bizarro, mas... Uma coisa que é tradição no Sul é o café, gente. Você não pode deixar de tomar o cafezinho. Eles acharam de bom tom, sei lá, se pra acalmar os ânimos. Tomaram um café colonial. Eles decidiram fazer um cafezinho. E aparentemente o Bruno e a Maria ficaram conversando, mas eles acharam que eles já estavam mais calmos.
E quando foram chamar o Brum pro café, achando que a Maria já tinha ido embora encontrar outro moço, eles viram a cena, eles viram a Maria degolada naquele lugar em que ela tinha sido deixada. Segundo algumas fontes, o corte no pescoço dela tinha sido tão profundo que chegou na coluna vertebral. Ok. Dizem também que o Bruno tinha um corte não profundo no pescoço que indicava que ele tentou se matar, mas não conseguiu. Então, esses amigos que estavam no piquenique arrastaram o Bruno pro quartel pra ele ser julgado. Então, assim, pelo menos isso, né? Já olharam e falaram, parça. O que não, você né? fez? Estragou nosso café, tia. Mano, essa Estragou nossa tarde. É a definição de rolê errado, né? Puta rolê errado. As definições de rolê errado foram atualizadas. Então, o corpo da Maria foi levado pra perícia e, obviamente, não tinha dúvida de quem tinha sido. Todo mundo falou que foi ele. E o motivo apontado foram ciúmes. O Brum, né, o bar Bruno, foi a julgamento e o processo foi super rápido. Ele foi unanimemente condenado a 30 anos de prisão por homicídio doloso. E ele morreu na prisão no 7º ano da sentença dele. Okay. Algumas fontes dizem que ele foi assassinado por outro detento e outras que a morte se deu por problemas renais. Ele tinha 37 anos. A Maria, ela foi degolada debaixo de uma figueira. E pouco tempo depois do crime, essa figueira foi arrancada do solo por um vendaval. Algumas pessoas atribuem esse vendaval ao próprio espírito dela. E depois que tudo isso aconteceu e que esse crime foi super noticiado, né? Porque você tinha um militar assassinando uma companheira, que era uma mulher que tinha uma reputação na cidade, então, né? A população das áreas periféricas de Porto Alegre começou a considerar a Maria Francelina uma santa que atendia pedidos e concedia bênçãos. Principalmente depois que se espalhou a notícia de que fizeram uma sessão espírita em que a Maria Francelina teria mandado uma mensagem dizendo que ela não queria ser lembrada como Maria Degolada, e sim pelo nome dela. O que eu acho bem justo. E existe também uma lenda de que a Maria atende todos os pedidos, menos os feitos por policiais e militares, porque ela foi morta pelo brigadiano Bicudo. Naquela época já tinha, né, próximo ao morro em que o crime ocorreu, uma pequena vila. E os próprios moradores dessa vila decidiram nomear o lugar Maria da Conceição, em homenagem a ela. E no lugar em que a figueira foi arrancada, foi erguida uma capela chamada Nossa Senhora da Conceição, em memória a Maria Francelina. E é pra lá que os devotos dela vão quando querem recorrer à ajuda dela. E o morro em que tudo aconteceu foi rebatizado de Morro da Maria Degolada. E, gente, ela acabou se tornando uma espécie de assombração no Rio Grande do Sul. Reza a lenda que se você, à meia-noite, fechar todas as portas da casa, se trancar no banheiro e gritar 3 vezes Maria Degolada, ela vai aparecer no espelho. E aí você tem que correr. Oi? Ela vai aparecer degolada? Não sei, isso não fala. Só fala que ela aparece no espelho. Conta pra gente se você já chamou a degolada. Então você tem que sair correndo e abrir todas as portas, senão a Maria pega você. E aí eu tenho relatos, gente, de pessoas que fizeram a brincadeira. Ai, meu Deus. No interior do Rio Grande do Sul, mais necessariamente em uma vila de 3 de Maio, é o nome, aconteceu, né, uma história envolvendo ela. E quem fez quem fez a brincadeira foi a Marise Meller, que hoje é estudante de administração. E ela diz que ela passou por uma situação bizarra quando ela era pequena. Ela conta, meu pai e minha mãe costumavam sair à noite para ir à igreja, e eu e minha irmã ficávamos sozinhas. Certa noite, começamos a falar sobre a Maria Degolada. Eu, como era maior, assustei minha irmã. Depois que ela já estava mais calma, eu fechei o resto da casa, fui no banheiro onde ela estava tomando banho e comecei a invocar a Maria Degolada. Marise do céu. Marise! Vai matar a criança do coração. Depois que eu falei 3 vezes Maria Degolada na frente do espelho, comecei a me sentir meio estranha. Nossa casa era de madeira na época e parecia que alguém caminhava com passos longos no assoalho da sala. Não sabia se eu corria, gritava ou chorava. Foi muito estranho o que eu senti.
Não cheguei a ver nada, mas senti sua presença. Ai, fiquei arrepiada. Também do interior do estado, agora em Horizontina, a Ana Richter também foi brincar com o que não devia. Segundo ela, um dia ela estava sozinha em casa com uma amiga e elas resolveram fazer a invocação da Maria Degolada. Ela falou, comecei trancando toda a casa e fomos eu e Magali, minha amiga, para o banheiro. Chegando lá, nós juntas chamamos várias vezes. Vem, Maria Degolada, vem. Ela fala que não aconteceu nada num primeiro momento e as duas desistiram e foram assistir TV. Só que assim que deu meia-noite, barulhos estranhos começaram dentro da casa. Ela fala, depois da meia-noite, as janelas de madeira começaram a estalar. Escutamos sons estranhos, tipo gemidos. Saí gritando para o meu quarto, mas ao entrar, a luz não acendeu. Porque com a batida que dei no interruptor, acho que acabei queimando a lâmpada. Minha amiga estava quase desmaiando de medo, não parava de chorar. Não conseguimos dormir em casa. Fomos dormir na casa de uma tia. O medo era tanto que eu tremia e imaginava a foto da Maria vindo me pegar. E, gente, pra finalizar com chave de ouro, eu tenho uma história da Andressa Urach sobre a Maria Degolada. Ai, meu Deus! Sempre ela a contou... diva aparecendo nesse podcast. É o easter egg desse podcast. Ela contou quando ela tava na fazenda. Ai, Andressa. Sim, ela conta. A minha história começou em Moçoca, uma cidade bem pequena. Era sítio mesmo. Essa história aconteceu com o irmão do meu pai. Eu era pequenininha, tinha 12 anos quando conheci meu pai. Ela fala, a história foi assim. Meu tio estava com meu pai e os irmãos dele. Um dos quartos que ele dormia era assombrado. Até aí, ok. Eles brincavam com essas histórias de fantasma e meu tio disse que tinha visto a Maria Degolada no espelho. Ele já era homem, não era mais criança. Uma noite, ele correu para minha avó e disse que tinha uma mulher chorando no canto do quarto, mas ela não estava sem cabeça, estava com um corte no pescoço. Todo mundo achou que ele estava mentindo e depois disso ele ficou meio doido da cabeça. Ele foi para o celeiro do sítio da minha avó e desapareceu. Depois, encontraram ele morto. Uns falam que ele tomou veneno e outros falam que ele se enforcou. Aí não dá pra saber se foi a Maria Degolada. O que vocês acham, gente? Foi a Maria Degolada? Conta pra mim, conta pra gente aqui nos comentários, gente. Conta pra gente o que você acha. E se você já brincou, se você já viu a Maria Degolada. Se você já brincou com a Maria Degolada. De repente a Maria Degolada tá solitária, tá sozinha, você chama, vocês ficam brincando, jogando um jogo da vida, jogando um Uno. Ou não precisa nem ser a Maria Degolada, você conhece alguma outra entidade? A loira do banheiro, a gente fez da loira do banheiro já, né? Em parceria com o Cris. Nossa A senhora, história olha. real da loira do banheiro, ó. Olha, pátria amada pré-histórico. Sim, lá nos primórdios. Nossa, a gente já fez muita coisa nesse podcast. A gente fez muita coisa. As tia... Trabalhamos, gente. Trabalhamos. É por isso que se você vê, assim, uma chave do Pix aqui embaixo, dá um dinheiro pra gente também. Yay! Assina Aurelo, né? E se você não sabe ainda como você vai apoiar, não tem problema. Não pode apoiar com dinheiro, vai lá ouvir a gente do Spotify, Deezer e qualquer agregador, onde quer que você ache podcasts, nós estaremos lá com um novo episódio amanhã, segunda-feira, 6 da manhã. Indica pros amigos. Indica. Dá 5 estrelas. E é isso, gente. Essa foi a história. Começamos com a Maria Degolada, terminamos com a Andressa Urach e a Maria Degolada. E é outubro, gente. Spooky Halloween. Spooky Halloween. E sejam bons. Busquem conhecimento e vejam a Nath dançando. Radebra. Slön. Tchau.